Bom dia, pessoal. Começando a semana, mais um dia da nossa West Rock Open Week. Meu nome é Janaína Ramos, trabalho na West Rock na área de recursos humanos. Estou na empresa há 2 anos e meio e tenho muito prazer de estar aqui hoje para poder mediar ou ser a host desse papo com nossos sponsors, dos nossos grupos de diversidade da West Rock. Nem todos os nossos sponsors estão aqui hoje, mas a gente tem uma boa representatividade de alguns nossos grupos aqui. Então, eu gostaria de abrir essa conversa, abrir essa semana da melhor forma possível, né? Passando a palavra para o Vinícius, depois para a Tati e para o Marcelo Cabral. Eu gostaria que eles contassem um pouco qual a função deles hoje dentro da West Rock, qual o papel deles, de que área eles cuidam, e aí depois vocês vão entender um pouco o papel deles como sponsors de cada um dos grupos que eles lideram, ok? Então vamos lá, Vinícius, bem-vindo, bom dia. Por favor, se você pudesse apresentar. Claro, bom dia a todas e todos. Meu nome é Vinícius Soares, eu sou vice-presidente para as áreas comercial, marketing e inovação aqui na West Rock. Entrei quase junto aí com a Janaína, estou com um pouco mais de 2 anos e meio na companhia. Um prazer estar com vocês essa semana e eu lidero, junto com o Alessandro de Filippo, que não pode estar presente hoje aqui com a gente, o nosso grupo para a inclusão de negros, que a gente chama de o Baobá, e a gente vai ter chance de falar um pouquinho sobre esse grupo. Passo aí para a Tati. Legal, Vinícius, Olá. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Tatiana Caselato, sou uma mulher cis, branca, hétero, tenho cabelos lisos, sou loira e estou vestindo uma blusa branca de alcinha. Atrás de mim tem o nosso fundo aqui do evento, né, que é a primeira wall da West Rock, nas cores azul e fúcsia. Hoje, né, sou diretora e lidero aqui as áreas de jurídico, de ética, compliance, relações governamentais e meio ambiente. E estou aqui na companhia há 20 anos. Esse ano tive, assim, muita felicidade, né? No ano que a West Rock completou 80 anos, eu completei em fevereiro 20 anos aqui na companhia. E muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Cabral. Parabéns, Tati. Olá, obrigado, Tati. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Cabral, sou um homem cis, branco, hétero, tenho cabelo curto, na câmera aqui quase não dá para perceber, mas tem um pouquinho ainda, dá para se falar. Uso óculos, atrás de mim tem uma imagem aí com o logotipo do evento. Sou diretor comercial de Corrugados, tenho 32 anos de companhia e sou sponsor desde o início do grupo, eu sou sponsor do grupo LGBTQIA+, no qual chamamos de Rainbow, que vocês conhecerão um pouco mais aí durante o nosso bate-papo. Muito bom. Obrigada pelas apresentações. Eu queria começar explicando um pouco, a gente fala de sponsor, né? Essa palavra chique em inglês. Sponsor é uma palavra usada para falar de alguém que é um patrocinador. Neste caso aqui, quando a gente fala do sponsor, esse papel está muito mais ligado a uma liderança dos grupos, do ponto de vista de guia, de orientação, de participação, do que efetivamente estar patrocinando alguma coisa financeiramente falando, tá? Então, eu gostaria de abrir as perguntas sobre... Vinícius, vou começar com você, vai? Por que o Grupo Baobá? Queria que você explicasse um pouco do por que você se engajou nessa causa do Baobá e nos contasse um pouco como é que funciona a dinâmica do time. Legal, Jana, obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que tem 2 razões para eu ter me envolvido com o Baobá. A primeira é uma razão bastante pessoal, apesar de eu ser branco, hétero e realmente me sentir numa classe social alta, eu sempre tive um olhar para que a sociedade pode ser mais justa. E a minha avó materna é negra, e ela é preta,
e ela me contava várias histórias de coisas que ela passou que, infelizmente, preveniram ela de atingir o máximo potencial dela. A própria mãe dela, minha bisavó, contava sobre a mulher preta não precisa ficar na escola, e ela adorava estudar, enfim, teve que sair da escola, acho que na quarta série. Então, ela sempre transmitiu esse valor da educação, ela sempre lia muitos livros comigo, eu ia na casa dela e criou essa memória afetiva para mim. Eu falava, nossa, né, quando eu cresci e comecei a trabalhar e via que eu via poucos negros, né, pretos e pardos nos ambientes que eu vivia, remetia essa história da minha avó. E eu falava, puxa, eu posso fazer alguma coisa à medida que eu fui ocupando lugares de liderança nas companhias que eu trabalhei. Falei, acho que eu posso promover isso nas companhias e tenho certeza que estão cheias de Marias aí pelo mundo com alto potencial e que por uma questão estrutural não estão conseguindo esse espaço. Então, a segunda razão é que a companhia já vinha numa jornada há muitos anos trabalhando no tema diversidade e criou esse espaço para a gente fortalecer os grupos de diversidade e a partir daí, então, eu me voluntariei para liderar junto com o Alessandro o Grupo Baobá e, basicamente, o nosso objetivo é trabalhar realmente na inclusão de negros, de pretos e pardos. A gente quer que a WestRock seja um espelho do que é o Brasil, né? Que tenha pretos e pardos em todos os níveis hierárquicos, em todas as diferentes funções, que a gente consiga auxiliar a esses profissionais pretos e pardos a serem parte da nossa organização e temos certeza que tem pessoas brilhantes e que a gente quer cada vez mais criar espaço para que elas possam crescer. Isso é um pouquinho da minha história, Gil. Legal, muito bom. Acho que é importante a gente fazer essas conexões, né? Porque eu acho que ser um sponsor ou ser o líder de um desses times, né? É uma grande responsabilidade. Então, quando você tem uma conexão pessoal, né? Tem alguma coisa que te engaja de uma forma diferente, faz bastante diferença no resultado e na forma da condução dos times, né? Se podemos dizer dessa forma. Tati, conta para nós um pouco como é que você foi parar como líder, né, do grupo das mulheres. Bom, Jana, sou mulher, fiz direito, historicamente, né, hoje mudou muito, mas no passado a faculdade de direito também era feita de homens, né? E hoje a maioria dos, né, também advogados homens, mas hoje isso mudou. E tem muita conexão com equidade. Equidade é algo também que a gente aprende na faculdade de Direito, é um termo técnico. Mas antes disso, então, só para explicar, né, para todos, eu sou sponsor do grupo de Mulheres e Aliados, o nome é Papel Dela, junto com a Bianca é a nossa líder. A gente iniciou esse grupo só as duas. E eu lembro que isso foi um convite até que a gente recebeu, e foi bem na época, assim, no início da pandemia, vamos falar assim, as duas falaram, meu Deus, né? Como que a gente vai começar a trabalhar com inclusão de mulheres, falar de equidade de gênero, enquanto todo mundo está super preocupado de, nossa, como que a gente vai conseguir lidar, né, com essa preocupação de pandemia, pessoas morrendo, ninguém entendendo direito o que era essa doença, trabalhando remoto. Então, como que as mães davam conta de cuidar super simples. Então, foi um período que a gente falou, meu Deus, como que a gente vai falar de equidade? A gente tem que minimamente tentar sobreviver nesse mundo louco. Mas aí a gente aprendeu uma coisa desde o início, né? Não adianta a gente estar 100% com tudo, vamos falar assim, funcionando bem para iniciar as coisas. Não, a gente tem que iniciar mesmo nesses momentos de adversidade. Então, assim, tem tudo a ver comigo, porque é uma causa que eu me identifico, que eu luto. Equidade significa trazer oportunidades para a gente acabar com a desigualdade, porque nós não somos iguais. Eu não gosto de usar a expressão igualdade. Por isso que equidade é apropriado para a gente conversar. A gente tem, sim, diferenças, a gente tem injustiças, a gente precisa entender e oferecer as oportunidades para poder trazer, sim, para um patamar de igualdade. Então, tenho, né, muito orgulho de estar nessa causa e poder ajudar muitas mulheres aí a
a buscarem, né, as suas equidades. Sem contar as coisas que aparecem dentro da empresa que a gente vai falar, né? Alguns tópicos que vão surgindo no dia a dia e como tem sido uma jornada de aprendizagem mesmo para todos nós. Cada dia que passa, a gente se encontra, às vezes, num lugar, escutando alguma coisa e falando assim, caramba, como isso está errado, né? Ou como pegou mal essa frase ou essa fala, coisas que antigamente talvez passassem mais despercebido por nós, e a gente vai ficando mais sensível aos temas, né? E entendendo as implicações, né? Muito bom, Tati. Muito bom. Cabral, conta para nós, você como sponsor do Grupo Rainbow. Jana, é o que você falou, é um eterno aprendizado. E a gente, infelizmente, vive numa sociedade com muitos julgamentos, né? E principalmente ao grupo LGBTQIA+, aos demais, mas principalmente a esse grupo. E eu escolhi ser sponsor do Grupo Rainbow, do grupo LGBTQIA+, até como aprendizado. Com 32 anos de empresa, o que você falou é uma jornada, e nós já tivemos, principalmente na área comercial, no qual a gente já teve aí 99% do grupo homens, e no qual existia aí pré-julgamentos em grupos. Eu fiz parte disso, inclusive. E aí, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo o quanto isso pode afetar as pessoas. Então, esse aprendizado mexeu muito comigo, e eu, como líder, quis fazer essa diferença, de trabalhar aí com esse grupo em relação aos temas LGBTQI, fortalecendo aí o respeito, a inclusão, o pertencimento desse grupo. Quantas vezes aí ao longo dessa minha jornada eu presenciei eventos aí de julgamento no qual algumas pessoas não se sentiam à vontade em se declarar, e a gente por várias vezes presenciava isso e não fazia nada. É verdade. Então, de que forma que a gente pode mudar isso, né? Essa jornada de aprendizagem, porque é uma eterna aprendizagem. E quando eu penso assim, gente, eu aprendo muito com o grupo, com os líderes, já tive alguns líderes, inclusive o Zé, o Paulo Lima e a Mítia, hoje, que são líderes aí do grupo, quanto eu aprendo com eles. E a gente não aprende só com base em LGBTQI, aprende a respeitar todos os grupos, toda a diversidade. Então, né, alguns vieses, algumas falas erradas, nós mesmos nos corrigimos por muitas vezes, como você citou, né? Poxa, olha, peraí, falei isso aqui não está certo, deixa eu corrigir. Então, é uma eterna jornada. Então, fiz questão de fazer parte disso e de transformar. Muito bom, Cabral. E a gente se corrige, e a gente corrige os outros, né? Eu me pego várias vezes chamando uma pessoa de lado, falando, viu, posso te dar um toque aqui, né? Você falou tal coisa, o significado disso. E isso vem acontecendo porque eu acho que não se posicionar é um posicionamento, né? Também é um posicionamento. Então, a gente aprende isso aqui dentro, a gente tem aprendido nessa jornada a se posicionar quando a gente encontra alguma coisa que fere, né? Algumas dessas regras, ou do que é certo do que é errado mesmo, basicamente, né, Cabral? Jana, e a gente está num momento de maturidade, pelo menos dentro da empresa, e a gente espera transformar isso cada vez mais aí, pelo menos de pouquinho em pouquinho a sociedade, é que as pessoas já aceitam ser corrigidas, né? Dentro da empresa, por quantas vezes? Muitas vezes poxa, passei batido aqui, falei, alguém me corrige e fala, não, poxa, tá errado, pô, obrigado por você me corrigir. E aí a gente vai trabalhando esse exercício, e isso é muito interessante. É verdade. É o aceitar, né? Essa abertura é muito importante. Agora eu vou deixar aberto para vocês três, eu vou fazer uma pergunta que eu queria que vocês contassem. Como é que é ser sponsor de um grupo de diversidade, né? O que quer dizer isso para dois diretores, um vice-presidente? A vida de vocês é bem tranquila aqui dentro, né? A gente quase não faz reunião, não tem compromisso, né? Então, assim, eu queria que vocês contassem como isso se torna também uma prioridade diante de tantas prioridades e tantas coisas estratégicas.
como esse tema é de fato estratégico e como vocês lidam com a liderança desses times no dia a dia, o que significa ser líder de um time de diversidade dentro da West Rock. Bom, posso começar e certamente Tati e Cabral podem trazer outras perspectivas. Primeiro que é um compromisso que a gente assumiu, né, perante a liderança, então é igualmente importante a quaisquer outros compromissos que a gente tem. Então, a mesma seriedade que eu tenho para uma reunião de resultados de vendas ou para avaliar um pipeline de inovação, eu tenho para a minha discussão das minhas reuniões mensais do Baobab, de qualquer outro desdobramento dessa reunião. Então, eu tenho enorme energia para esse tema e quero ajudar a companhia realmente a atingir seus objetivos estratégicos, né? A gente colocou metas de percentual, seja para negros, para mulheres, para LGBTQIA+, ano a ano, a gente assumiu compromisso com a ONU, a gente trabalhou em fazer um benchmark com a Ethos, e a gente tem uma série de ações que a gente estabeleceu e essas rotinas a gente discute o nosso andamento, dificuldades que a gente tem, alternativas, aprendizados com outras empresas. Então, para mim, eu realmente, por exemplo, a reunião do Baobab, se eu não posso participar, eu peço para remarcar. Então, assim, eu não delego. Assim, para mim é uma reunião importante, porque eu sei que não é só pela qualidade de discussão. Eu sei que, simbolicamente, se eu começar a não participar, as pessoas vão falar, puxa, né, o Vinícius não está achando que isso é... Não tá, né? Exato. Então, eu procuro efetivamente, se tudo falha, pelo menos um de nós dois, eu e o Alessandro, a gente participa, um dos dois, pelo menos, então um dos líderes tem que estar presente para que a gente realmente assegure que tem esse papel da liderança. E essa é uma reflexão. A outra reflexão é que, para mim, é um exercício de desenvolvimento humano e de liderança, né? Então, toda vez, aí acho que vários comentaram sobre isso, eu estou aprendendo todos os dias, né, sobre temas, não só da questão de participados, mas né, dos relacionamentos humanos, por que a gente tem discriminação, por que é um viés inconsciente, por que a gente estereótipa as outras pessoas, origens históricas de por que as coisas são como são, seja do racismo estrutural, seja perseguição contra LGBTQIA+, AP+, enfim. Então, eu sou uma pessoa que eu procuro falar, procuro ser ambicioso intelectualmente, eu quero aprender tudo sobre tudo, e é fascinante, né, o quanto a gente aprende, todo dia eu estou aprendendo, e como você mesmo falou, cometo meus erros, falo, nossa, falei tal palavra, não pode usar, fiz uma abordagem desse jeito, não é a melhor, e as pessoas vêm e voltam para mim, também me sinto super bem que as pessoas vêm e falam, né, não é aquela coisa, ele é o vice-presidente, eu não vou, não, vem falar, isso aqui, isso que você falou, acho que, poxa, obrigado, ainda bem que você me avisou, eu não vou repetir esse erro uma próxima vez. Então, é um crescimento pessoal e profissional, para mim, gigantesco. Então, para mim, é uma tremenda oportunidade. Não é só um compromisso profissional, mas também eu coloco isso como algo que me faz ser um ser humano e um líder melhor. Muito bom. E como isso é estrutural mesmo, né? A gente, recentemente, teve uma reunião com uma consultoria externa e a consultora soltou uma sentença, uma frase que na hora me pegou e eu falei, ai, caramba, isso não foi legal, né? E aí, no intervalo, falei com ela, ela falou assim, olha só como que isso é complicado. Eu, mãe de uma filha negra, falei uma coisa dessa. Eu falei... Então, assim, e ela super aberta, falou, obrigado por você ter me falado bem, mostrou uma foto da filha, eu falei, nossa, né, caramba, ela falou, é muito, a gente está aprendendo todos os dias, então, eu acho que a gente está aberto para ouvir críticas, toques, o que seja, porque quantos anos, né, a gente fazendo de uma certa maneira, então, assim, estamos, de novo, né, uma jornada de aprendizado. E só é errado quando a gente está fechado, né? Para falar assim, pô, eu sei qual é a forma certa e ainda assim eu não me posiciono, não me corrijo. Aí, né? Porque errar faz parte da jornada de aprendizado, né? Mas temos que estar abertos para escutar e corrigir, enfim, mudar e tudo mais. Muito bom. Bom, se eu puder complementar, Vinícius falou bastante coisa e check com tudo que ele falou. Mas, assim, a experiência do grupo é papel dela. A gente, como eu expliquei, a gente iniciou, eu e Bianca. A gente falou, gente, sozinha a gente não vai conseguir transformar. A gente precisa ter mais pessoas, a gente precisa de aliados, porque começa, né, a ter aquelas coisas de, porque agora as mulheres querem dominar o mundo. Não,
A gente está falando de 50%. Então, o papel do homem é importantíssimo no auxílio dessa jornada de equidade. Uhum. E aí a gente, né, fez o convite para algumas pessoas, estruturou o grupo, no início com 6, que a gente fala que era o grupo core, aí estabelecendo reuniões semanais e eu junto, participando. Então, o líder e o sponsor, por isso que eu falo, o papel do líder no grupo é importantíssimo também. A gente estabeleceu uma governança. E essa governança é assim, hoje estamos aqui, pode ser que amanhã mude. Então, quem assumir este papel vai ter uma governança estabelecida, a gente tem um SharePoint, onde a gente coloca todas as nossas ações, o que é prioridade, aonde a gente está precisando focar mais, e a gente vai desenvolvendo as pessoas. Então, hoje, a gente está com 8 pessoas no grupo, a gente dividiu em subgrupos, porque como a gente faz parte do ONU Mulheres, eu acho que essa foi a primeira ação que realmente deu a guinada para a gente poder estabelecer as metas e falar, não, vamos buscar. Mesmo que, mas será que em 2030 a gente vai estar 50-50? Não tenho como garantir, mas o que eu tenho como garantir é que a gente vai trabalhar para estar 50-50. Então, isso é importante. A gente começa a engajar as pessoas entendem que, poxa, esse é o certo, vamos trabalhar. A gente tem mais de 17 aliados, que a gente são os homens com a gente também, 24 embaixadoras que estão distribuídas nas nossas localidades onde a gente atua. E aí as reuniões começaram a ser quinzenais. E qual é um combinado que a gente fez? Isso é bacana. Se alguém não pode participar, a gente não vai remarcar a reunião. Porque todos lá estão liderando temas. Todos que fazem parte da reunião, eles vão manter a reunião e depois a gente faz o catch-up. Quem não pôde participar, isto é prioridade, não pôde por um motivo realmente, né, alheio à vontade da pessoa, não é que ela fez uma escolha, e aí a gente faz os catch-ups posteriormente. Isso tem funcionado muito bem. Porque Legal. as agendas estão concorridas, é difícil a gente conciliar todos os horários. Então, esse combinado nosso está funcionando super bem. Ô, Tati, Está atualizado no tema. Explica um pouco essa questão dos embaixadores e essa diferença entre aliados, embaixadores. Conta para nós um pouco como funciona, qual o papel, né, de cada um deles aí no grupo. Legal, Jana, obrigada pela pergunta, porque é justamente isso, né? A gente estruturou o grupo com uma definição de papéis e responsabilidades. E aí a gente deu o nome de aliados para os homens que participam do grupo e embaixadoras para as mulheres. Ok. E aí a gente fez essa abertura de inscrição nas unidades, porque a gente precisa de quem está vivenciando o dia a dia da unidade, seja no nosso negócio florestal, na nossa fábrica de papel, nas unidades de papelão do lado. É importante porque eles podem ajudar a trazer os temas para falar, gente, precisamos trabalhar aqui, está tendo um viés inconsciente, vamos fazer mais as reuniões que a gente chama de DDDI, que são as conversas sobre diversidade. É legal aqui a gente trazer algum consultor para falar mais desse tema, porque dentro aqui a gente não tem ninguém muito capacitado para falar sobre isso. E eles nos ajudam a permear na organização, chegando até o nível da operação. Por exemplo, as frentes florestais. A gente já chegou a fazer rodas de conversa em fazendas de colheita. Legal, e aí, para a gente conseguir mesmo permear e transformar, cascatear tudo isso, o papel das embaixadoras e dos aliados é fundamental. Com certeza, na operação, no campo, com certeza, né? Exatamente, e tem funcionado super bem. É uma forma de aumentar a capilaridade, né, das ações, onde a gente não consegue estar, a gente tem representantes ou pessoas que vão liderar ou mesmo provocar, né, alguma ação em cima de um determinado tema. Por exemplo, a gente define, a gente trabalha, se é uma apresentação, um PowerPoint, ou são talking points, que é quando a gente vai, por exemplo, numa frente florestal,
e as pessoas que vão participar desse bate-papo, elas estão preparadas naquele tema, e elas conseguem, de fato, trazer na essência daquilo que a gente precisa conversar, e depois elas trazem, olha, as percepções foram essas, tá tendo, sim, porque tem aquela coisa do, poxa, agora as mulheres estão com privilégio. Não é privilégio, gente, é como eu expliquei. A gente tinha uma diferença de oportunidades, e agora a gente está buscando trazer as mesmas oportunidades. Sim. Então, é muito bacana, porque quando a gente fala, por exemplo, com um operador florestal, de uma máquina florestal, que está há 20, 30 anos trabalhando na companhia, e a gente pergunta para ele, nossa, mas por que não tem mais mulheres aqui na frente florestal? Mas elas não sabem, né, trabalhar aqui com essa máquina, ou coisa assim. Mas quando você iniciou há 30 anos atrás, você sabia trabalhar nessa máquina? E aí faz ele refletir e falar, puxa, não, porque eu vim de um outro setor, eu aprendi aqui. Pois é. Então, é isso que a gente está querendo buscar. Essa oportunidade para que elas possam aprender vindo já, e não estarem preparadas para poder fazer essa atividade. A gente escuta muito isso, né, Tati? Principalmente quando a gente coloca de forma clara e aberta a nossa intenção de atingir uma meta, ou de ultrapassar essa meta, né? E a gente explica o porquê para as pessoas, ainda gera dúvida. A gente teve que ter várias conversas dessas nas unidades, né? Porque os homens, alguns questionam, poxa, mas vocês vão mandar embora homem para contratar mulher? Então, essa pergunta veio bastante, né, nas unidades, então, da gente explicar como é que funciona o turnover, o que é o turnover, né, quando sai alguém, da gente intencionalmente buscar preencher essas posições com diversidade, né, com qualquer uma das diversidades, né, em algumas situações a gente precisa, ou gostaria de ter mais representatividade das mulheres, mas é uma jornada para todo mundo, né, então ficam alguns estigmas e alguns paradigmas na cabeça das pessoas, né? Então, acho que essa é uma grande armadilha aí no meio do caminho que a gente tem que estar toda hora passando por cima, desarmando e explicando para poder seguir. Com certeza, Jana. É a mesma coisa quando a gente fala de assédio, né? Sim. A gente tem os nossos bate-papos, os acolhedores para as mulheres poderem, né, estar à vontade no ambiente seguro e se abrir. E também a gente tem o bate-papo com os homens, para que eles entendam que, às vezes, o que eles fazem, para eles pode ser algo natural, por isso que a gente fala de, né, é o machismo estrutural, porque para eles, imagina, isso não é assédio. Mas não, hoje isso é assédio. E eles precisam entender que aquela atitude ou aquela palavra, sim, ela é um assédio, a mulher, ela fica constrangida. E no nosso ambiente aqui, aliás, nenhum ambiente é permitido, mas principalmente dentro da West Rock isso não é permitido. Então, é uma jornada, mas assim, eu fico feliz que a gente tem avançado e tem progredido, sim, com êxito aí em muitas coisas. E a gente encontra isso por tudo que é lado, né? As brincadeiras que antigamente eram brincadeiras, eram aceitas, hoje em dia a gente pega mal, pega errado. Outro dia mesmo nós estávamos almoçando num restaurante, não sei se você vai lembrar disso, e um senhor saiu do toalete, parou na mesa e fez uma brincadeira do tipo, nossa, coitado dos maridos que vão ter que bancar essa mesa aqui ou pagar essa conta. A gente falou, nossa senhora. Aí uma das mulheres que estava na mesa já falou, aqui não precisamos de homem nenhum para pagar a conta para a gente, não. Somos todas mulheres independentes, trabalhando. O senhor até saiu da mesa meio desconcertado, né? Mas assim, porque talvez lá atrás fosse dar risada, né, dessa brincadeira, mas não tem graça, né? Então, assim, são coisas como essa, né? Pequenas coisas no dia a dia que a gente precisa estar o tempo inteiro explicando e contando e ensinando, e assim a gente evolui, né? Exatamente. E a gente não evolui só, como eu havia citado, né? Só dentro da empresa. Você acabou de citar um exemplo que num restaurante aconteceu, então você fez a pessoa refletir, né? Então a pessoa vai procurar, vai refletir, vai evitar. Sim. Então é um eterno aprendizado. Como
como o Vinícius citou aí, para mim também não é tão importante quanto qualquer outra meta comercial dentro da gestão com o time Rainbow. Também tenho aí reuniões quinzenais com os líderes e mensal com o grupo. É esse aprendizado. E dentro do comercial, dentro da minha função, tenho contato externo também com clientes, né? Não é só esse aprendizado interno. Então, essas brincadeiras aí, citadas brincadeiras, vamos falar assim, de mau gosto, acontece muito também em clientes. A gente atende clientes pequenos, médios, grandes, diversos. E dentro disso acontece. Então, de que forma que a gente lida com isso, né? Treinar o nosso time, de que forma que a gente pode evitar essas brincadeiras, esses vieses. Então, é um trabalho constante da gente mudar isso, mudar com a sociedade. E um outro ponto super interessante com tudo que a Tati citou é a troca de experiência entre os grupos. Nós mesmos do grupo Rainbow fizemos um benchmark aí com o grupo Mulheres, nos ajudou bastante para a gente desenvolver a nossa governança. Hoje a gente divide aí em 4 frentes, que engajamento, gestão, desenvolvimento e relações externas. A gente participa de bastante eventos também de diversidade com clientes, já convidamos, já trocamos experiências com vários clientes que nós atendemos. Então, é um trabalho muito legal. É um aprendizado constante. Muito bom ver os clientes também se posicionando abertos, né? Aprender, entender como funciona e seguir na jornada do aprendizado com a gente, né? Porque se internamente a gente já, com todos os temas presentes, como são aqui dentro, né? Com todas as atividades que a gente tem, nós nos pegamos, às vezes, falando, caramba, falei isso, não acredito, né? Ou assim, a gente se corrige, a gente se educa, o que dirá as pessoas que estão em outras etapas da jornada lá fora, ou bem no início, ou nem começaram ainda, ou estão mais para frente. Essa troca de experiência é super importante, né? E muitas vezes a gente já evita isso apresentando o trabalho que a gente faz de diversidade, né? Dos grupos, aí você já... Já dá o tom, né, Gabriel? Já dá o tom. É isso aí. Aqui não, né? Aqui a gente... Aqui respeito em primeiro lugar, né? E abertura para o aprendizado mesmo. Eu queria que vocês contassem agora, que eu tenho certeza que são vários os exemplos, eu consigo me lembrar de alguns aqui, de situações que aconteceram dentro dos grupos e que vocês conseguiram atuar, que o grupo foi super atuante em identificar ou um tema relevante que vocês trabalharam, que vocês identificaram, ou que veio de fora para dentro, que o grupo trouxe algum tema e que vocês trabalharam e isso acabou virando tema de educação, ou de palestra, ou de conversas aqui dentro da West Rock. Bom, acho que 2 coisas que me vêm na cabeça. Eu acho que nós temos discutido como a gente ter negros em todos os níveis hierárquicos, e a gente reconhece que a gente, né, aqui mesmo nesse espaço, infelizmente, a gente não tem nenhum negro, a gente quer que cada vez mais a gente tenha negros em níveis de liderança. E, recentemente, nós abrimos algumas vagas para trainees em 3 barras, onde a gente acredita que esses trainees podem ter um potencial de serem futuros líderes, né, de uma das nossas principais operações. E a gente, o grupo do Baobá conversou sobre isso, falou, poxa, né, vamos convidar, né, o nosso área de RH, que prontamente falou, não, com certeza, nós nem precisamos levar a demanda, falou, nós vamos realmente buscar para que tenham mulheres, para que tenham negros, vamos fazer isso afirmativamente. Então, é um exemplo menor. Um outro exemplo, a gente há tempos atrás organizou um treinamento de direção defensiva e para toda a nossa organização, e no treinamento, a pessoa que estava lá falando, ao fundo aparecia uma bandeira que representava o lado dos confederados na Guerra Civil Americana. E aí um dos membros do Baobá falou, puxa, olha, essa bandeira, ela, em vários casos, ela tem sido utilizada como uma bandeira símbolo de grupos supremacistas brancos. E aí a gente começou a pesquisar o tema, vamos entender, né? Vários de nós, poxa, não, eu já vi essa bandeira tantas vezes, é isso mesmo, faz sentido.
E aí, puxa, né, para todos nós foi uma baita educação realmente ver que, especialmente lá depois do massacre de Charlottesville, lá na Virgínia, uns 5 anos atrás, isso começou a virar realmente um símbolo cada vez mais usado por supremacistas brancos. A gente conectou com o fornecedor do treinamento, ele recebeu super bem, falou, puxa, eu nem fazia ideia, obrigado por vocês nos instruírem, nós vamos fazer lá um tratamento digital na imagem para que essa bandeira não apareça no conteúdo do treinamento. E a gente voltou para o grupo e para as pessoas que levantaram esse tema e as pessoas ficaram super felizes, falaram, poxa, que legal o cuidado que vocês tomaram e como que vocês estão realmente se preocupando para que cada uma das coisas que a gente faça possa ter essa postura antirracista, que a gente realmente possa tomar esse cuidado de ouvir cada uma das pessoas que fazem parte da família West Rock. Então, são essas duas coisas que me vêm à cabeça na tua pergunta, Jana. Eu acho que eu te fiz essa pergunta já pensando que você poderia falar desse exemplo, porque esse exemplo me marcou bastante, porque para mim também foi um super aprendizado, porque eu conheci aquela bandeira, você via essa bandeira em vários lugares e a gente não tinha a menor ideia, né? Então, assim, a necessidade de você se educar efetivamente, de falar, caramba, será que é isso mesmo? Deixa eu entender, deixa eu buscar informação, né? E essa questão da abertura do fornecedor, acho que foi incrível. Ele se colocou numa posição de super aprendizado com a gente também forneceu vários dados, né? Mandamos informação de internet para ele ler, depois fizemos uma reunião com ele. Então, acho que esse caso todo foi um super case realmente de evolução e aprendizado e mais, né? De segurança psicológica de quem levantou o tema em cima do assunto abordado, que a pessoa viu o treinamento, que, by the way, era um treinamento maravilhoso, super legal, e a pessoa se sentiu segura o suficiente de mandar um e-mail, de falar, olha, gente, é o seguinte, tem lá a bandeira e tal, e eu acho que esse caso todo, né, e como a gente voltou para a organização depois, né, de montar um comunicado e contar, olha, aconteceu isso, foi assim que nós tratamos e tudo mais, então acho que esse foi um caso que ilustrou bastante essa questão da jornada de aprendizado e como nós temos um caminho gigante pela frente, tanta coisa que tem para a gente aprender, né? E como é importante as pessoas se sentirem seguras para falar, né? Para levantar a mão e levantar um tema importante como esse, né? Muito bom, legal. E você, Tati? Jana, a conexão que eu faço é com o assédio. Sim. No grupo de mulheres, a gente falou, bom, a gente precisa falar mais disso, e até algumas pessoas, mas a empresa, como eu sou responsável, né, por linha ética, mas a empresa não tem casos de assédio. Eu falei assim, olha, não dá para a gente afirmar que a gente não tem casos de assédio. Talvez as nossas mulheres não se sintam seguras para reportarem casos de assédio. Então, a gente precisa falar mais disso, mas vamos falar de uma forma acolhedora, para que a gente crie esse ambiente seguro, para que a gente garanta a confidencialidade dessas conversas, porque para as mulheres poderem se abrir, elas precisam ter essa confiança. Senão, elas não vão quantas sofrem com esse tema e sequer conseguem falar com alguém da própria família. São pessoas que elas estão lá no dia a dia. E por que isso? Porque a mulher se sente culpada, ela acha que ela que deu causa para isso. Aí ela fica com vergonha, ou ela fica com medo de perder o emprego. Exatamente. E a gente fala assim, nossa, mas hoje em dia, com tanto que se fala desse tema, as mulheres continuam assim? Sim, elas continuam assim. Que é fácil. Para quem não passou por essa situação, a gente está aqui, né, nesse bate-papo, fala assim, é fácil falar de assédio. Não, para quem sofre o assédio é muito difícil. Então, a gente montou um bate-papo pensando neste acolhimento das mulheres e realmente foi, assim, transformador. Vieram, assim, cases de coisas de, sei lá, das pessoas que estavam há mais tempo aqui, 10 anos atrás, e a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa nunca falou isso, às vezes o assediador já foi embora da companhia, já não está mais aqui. A gente nem soube, né? E a mulher contando aquilo chorava, porque ainda dói, dói muito. São situações que marcam, né, para a vida, né?
para a vida toda. E aí a gente falou, poxa, tá vendo? E a gente começou a receber mais denúncias na linha ética ligadas à assédio. Exatamente. E esse é um ponto, Tati, super legal, porque a questão da linha ética, só para explicar, né, o que é a linha ética aqui dentro? A linha ética é uma ferramenta que a gente oferece a todos os nossos funcionários para que as pessoas denunciem qualquer tipo de situação de assédio moral, sexual, que seja qualquer situação que seja considerada inadequada dentro do nosso ambiente de trabalho da West Rock, de forma confidencial e segura. E aí a gente conduz investigações, né? Eu falo sempre que é como juntar um quebra-cabeça, né? A gente vai conversando com as pessoas e conforme a gente vai conversando com as pessoas, aparecem outros nomes, a gente vai buscando mais informação para a gente tentar montar uma fotografia daquilo que aconteceu da forma mais isenta possível. E justamente isso que você falou, poxa, mas teve um aumento no número de denúncias, outro dia me falaram isso, aumentou o número de denúncias, meu Deus, está acontecendo. Eu falei, por um lado é bom, porque quer dizer que as pessoas estão se sentindo seguras para falar coisas que talvez há um tempo elas não falassem, né? E a gente está olhando cada uma das situações que aparecem. Algumas a gente entende sim, tem mérito mesmo, a gente toma as ações cabíveis, outras a gente entende que tem outra conotação, e aí a gente também endereça, mas a questão da segurança psicológica em todos esses grupos de diversidade são incríveis, né? Exatamente. É a segurança, primeiro, as pessoas entenderem que a gente tem um código de conduta, a gente tem os nossos valores, integridade, respeito, responsabilidade e excelência. Então, a primeira coisa é respeito. Temos uma política core específica de respeito mútuo no local de trabalho. E aí as mulheres se sentem mais seguras, confiam no recurso, e esse recurso pode ser um 0800, totalmente confidencial. A gente tem um recurso web, onde a pessoa pode escrever tudo que ela precisa escrever, detalhar, ela pode atachar fotos, evidências. E aí as mulheres se sentiram mais seguras para usarem os recursos, elas podem usar o RH é um recurso, o jurídico é um recurso, a liderança é um recurso. Aí vem uma das conexões. Esse é um dos papéis dos líderes, porque os líderes eles têm dupla responsabilidade. Eles precisam dar o exemplo, eles precisam dar o tom, a prioridade, a importância para o tema, eles precisam educar os seus times no tema, e quando alguém vem pedir ajuda, vem pedir socorro, o líder precisa saber lidar com a situação. Para não ficar aquela coisa, ai, deixa disso, não, será? Acho que você está vendo coisa, não, foi uma brincadeirinha boba. Não, pelo contrário. O acolhimento, né, é muito importante, né? Uhum. A gente precisa conversar, precisa entender, a investigação é séria, imparcial, e quando tem mérito, as medidas são tomadas. Inclusive, demissão por justa causa. Sim, com certeza. Então, também... isso, de fato, foi um marco aqui dentro, quando a gente começou a falar sobre o tema, com esse mote do acolhimento. É verdade. E também, Jana, incluindo aí as entrevistas, né? Quando um funcionário quer sair da empresa, as entrevistas que o RH faz, para a gente poder entender se tem algum motivo. Enfim, isso também ajuda bastante a liderança aí a tomar ações. Eu mesmo, é um aprendizado, é um aprendizado. E dentro do grupo... Cabral, vai lá. Tem algumas perguntas pipocando aqui. Acho que vai ter um tempinho aí, né? Deixa eu só fechar. Dentro do grupo LGBTQIA+, a gente tem o principal desafio é o conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas são leigas aí do que significa, aí falar gays, lésbicas, trans, parece que é só esses três, não, e é bem mais amplo. Então, de que forma que a gente leva isso para o time? A gente tem feito treinamentos, a gente tem trabalhado muito forte. Algo muito legal que nós fizemos aí é a cartilha de diversidade,
Então, eu sempre lutei para que a cartilha fosse impressa. Falei, não, ó, poxa, vamos cartilha impressa, porque aí vai para as residências, né? A pessoa pega, a família vê, a gente precisa trabalhar nisso. É um ponto, acho que me marcou bastante, acho que numa das primeiras reuniões que eu fiz com o grupo, um dos participantes do grupo, o Rainbow, falou que, poxa, eu me sinto muito mais acolhido aqui na empresa do que na minha casa, porque meus pais não aceitam. Caramba. Então, o quanto é impactante isso, né? Quanto que, imagina o emocional, né? Então, poxa, muito bacana aí a pessoa entender, conhecer e saber que a empresa está aberta aí para esses grupos. Então, Vou aproveitar que você está falando, eu vou te fazer uma pergunta no chat, que é a importância, né, que a gente tem de educar, principalmente os clientes, no seu caso, né? Como é que a gente lida, Cabral, com piadas de mau gosto ou preconceituosas dentro dos clientes, né? Se coloca em risco, às vezes, uma negociação para colocar o ponto, para colocar o bode na mesa, como a gente fala, né? E falar, viu, temos um issue aqui, temos uma situação que a gente gostaria de explicar. Já aconteceu isso? Como é que você enxerga esse tema? já aconteceu, Jana. Como eu citei, tem algumas formas, né? Alguns grandes clientes a gente já é difícil acontecer, mas infelizmente tem grandes clientes também que não tem esse trabalho e acontece. Logicamente, a gente tem que tomar muito cuidado, mas o primeiro é a gente não dar andamento na conversa, cortar e colocar o tema do trabalho que nós realizamos de diversidade. Muitas vezes, a gente já apresenta, a gente tem feito muito isso. Esse aqui é um canal que a gente está apresentando isso, né? Está aberto aí a todos os clientes, está aberto a todo o público. Então, isso já faz com que os clientes tomem um maior cuidado com relação a isso. Então, esse é um trabalho importante que a gente está fazendo. Mas o time comercial, sim, acontece, e aí a gente não dá seguimento e coloca o trabalho que nós realizamos aí para que aí a gente elimine e a gente comece a transformar, né? Porque não adianta você só não fazer parte ali, mas a gente precisa fazer com que essa pessoa reflita. Então, esse é o nosso grande desafio, tá? Legal. A gente recebeu uma outra pergunta aqui que fala o seguinte, né? A pessoa questiona como é que funciona um homem hétero sendo sponsor de um grupo de afinidade de pessoas LGBTQIA+, se isso não dificulta a criação de ambiente para que essas pessoas que estão dentro da empresa se posicionarem ou identificarem pontos de melhoria, né? Uma vez que em outros grupos a gente tem sponsors que representam os grupos efetivamente, porque ou são negros, pretos e pardos, ou mulheres, ou LGBTQIA+, ou pessoas com deficiência, né? E então, assim, eu acho que eu vou começar, vou dar uma introdução aí, Cabral, depois você continua, mas existe uma intenção de que a gente tenha um engajamento forte da alta liderança nesses grupos, né? Então, esse é um objetivo, com certeza. A mensagem que a gente passa para todo o restante da organização, quando a gente coloca um vice-presidente, um diretor, como sponsor de um desses grupos, né? Para mostrar o quão engajada a empresa está realmente com os temas, que a gente não está aqui só falando da boca para fora, mas que a gente vive esses valores todos os dias, que a gente aprende junto, a gente tropeça junto, a gente cai junto, levanta junto, né? Então, mas que está todo mundo na mesma jornada de aprendizagem em etapas diferentes, mas estamos nos ajudando, né? Então, eu acho que esse é um ponto, e hoje a gente não tem nenhuma pessoa representante do grupo LGBTQIA+, na nossa alta liderança ainda, né? Então, essa seria uma das razões para começar, mas queria ouvir você também, Cabral, complementando aí a resposta. Eu acho, Jana, que tendo um líder, um sponsor do grupo que não faz parte
do LGBTQIA+, eu acho que reforça, porque mostra a importância e o envolvimento, né, para as pessoas. Poxa, olha, não é um participante do LGBTQI, enfim, é uma pessoa que não faz parte e está puxando essa frente, essa conscientização a todos. E é muito legal, porque dentro do grupo a gente tem várias pessoas que não fazem parte aí do grupo LGBTQI, que são nossos aliados, e a gente faz questão de ter representantes em todas as unidades. E assim, eu fiquei muito satisfeito com a quantidade de pessoas querendo fazer parte aí do grupo, sendo aliados de todas as unidades, super engajados em puxar frentes, em participações, em puxar o tema aí nas unidades, porque eu, como sponsor, os próprios líderes aí não conseguem abranger a todos, né? E a gente tem vários aliados aí que nos ajudam aí nessa frente. E vários deles, novamente, não fazem parte aí do LGBTQI. Então, isso mostra aí o quão engajado nós estamos e o quão importante é outras pessoas que não fazem parte desse grupo estar puxando o assunto. Com certeza. Só para contribuir, e acho que o Cabral tem feito isso muito bem no grupo Rainbow, de criar esses espaços seguros de conversa, né? E tenho pessoas do meu time que participam, interagem, e todos sempre apreciam isso, né? Então, realmente, acho que a sua liderança, Cabral, tem criado esse espaço. Da mesma maneira, a gente no Baobá, por exemplo, a gente julgou numa determinada atividade que a gente resolveu fazer, a gente criou rodas de conversa nas unidades, para entender como os negros dessas unidades se sentiam. E, obviamente, por exemplo, eu não participei. Então, alguns membros negros conduziram essa roda de conversa para criar realmente, a gente julgou que para aquela atividade em si, faria sentido criar esse espaço ainda mais seguro para que houvesse uma troca maior e até, vamos dizer assim, ao ter essas conversas, a gente acabou entrando em contato com algumas coisas que talvez, se eu tivesse presente, talvez não teria sido falado. Foi ruim saber que algumas coisas ainda acontecem que tem que melhorar, mas foi bom que as pessoas se sentiram com a segurança psicológica para transmitir aquilo e a gente, a partir dos temas que a gente aprendeu ali, a gente tomou ações nesse sentido. Então, eu acho que ao liderar um grupo, óbvio que ajuda, mas o importante é a gente criar esses espaços onde as pessoas realmente possam transmitir, onde cada um pode ser a si mesmo e pode realmente dividir o que a gente efetivamente acredita e, quando necessário, os subgrupos, como tem no grupo do Cabral, como tem no Baobá, como tem no É Por Ela, é papel dela, a gente tem esses espaços para uma segurança maior. Com certeza. E o nosso papel, né, como líderes dentro da organização, de fomentar esse ambiente seguro, né, de continuar fomentando esse ambiente seguro, de criar esses fóruns e de mostrar que os aliados são tão engajados com os temas e com as causas quanto as pessoas que representam os grupos efetivamente, né? Então, eu acho que vai desde alguma coisa que acontece fora, né? Estou me lembrando, outro dia fui a um circo aqui na cidade que eu moro e chegamos lá, eu, meu marido, meu filho, tal, o palhaço só fazia piada homofóbica. A gente olhava um para a cara do outro assim e falava, meu Deus, que horrível, né? A gente sentiu mal, a gente se sentiu péssimo com aquilo. Não era engraçado, para nós não era engraçado. Tinha um monte de gente rindo, a gente falou, caramba, estou me sentindo... E a gente saiu dali, todo o restante do circo, que foi super legal, a gente não lembrou. A gente só saiu de lá com aquele gosto amargo na boca, de que foi um negócio errado, de que estava me sentindo mal, me colocando no lugar. Se eu fosse uma pessoa que representa o grupo de LGBTQIA, como eu ia me sentir de chegar num lugar e virar motivo de chacota pública? Assim, o tempo... Então, são coisas que a gente, como sponsor ou como aliado, que a gente vive no dia a dia, que a gente traz para os grupos também, né? Então, eu queria deixar aqui uma última pergunta antes de a gente acabar nossa live. Como é que vocês enxergam o papel de vocês nessa questão do educar, né? Educar, às vezes, dentro de casa, tem um filho pequeno, né? Educando sobre a diferença, o respeito ao que é diferente da gente. Como é que vocês tratam esse tema da educação
ou dentro de casa, ou dentro dos times de vocês no dia a dia, mesmo quando não estão dentro do grupo de diversidade efetivamente? Bom, acho que se eu puder aqui iniciar, Jana, para mim a prioridade é essa palavra, educação. Porque é assim que a gente consegue transformar o interno, aqui dentro da organização, e o externo também. Por isso que a gente trabalha nesses pilares que envolvem, né, os treinamentos internos e o de relações externas, justamente para a gente poder permear nas comunidades, permear com clientes, permear com fornecedores, concorrentes. Você até deu, faço até uma conexão com esse seu exemplo aí que você deu do circo. Certa vez, né, uma das pessoas do nosso grupo viu um post de um concorrente do setor aqui nosso de embalagens, que estava totalmente na contramão daquilo que a gente tem trabalhado para transformar as pessoas e educar no tema de equidade de gênero. E aí, a primeira reação foi, nossa, que absurdo, que eu posso comentar, que eu vou comentar. Falei, gente, calma. Calma. Porque eu acho que esse é um dos papéis, né, do sponsor. Assim, não, gente, vamos lá, vamos entender. Provavelmente ele está numa maturidade diferente da nossa. Assim como a gente está numa maturidade diferente de muitos outros clientes nossos. Então, eles devem ter um propósito, eles devem estar iniciando um trabalho. Então, assim, não vamos chegar e, né, julgando, falar alguma coisa, julgar, exato, julgar sem entender. Acho que o que a gente pode fazer vamos tentar um benchmark com esse concorrente, vamos entender o momento dele, vamos contar um pouquinho da nossa história. Como que a gente está? E aí teve esse benchmark e foi bem isso. Aí as pessoas que participavam, nossa, você tinha razão. Realmente eles estão numa maturidade diferente. Eles adoraram ouvir o que a gente está fazendo também. Eles explicaram o momento que eles estão e a forma que eles estão trabalhando. Porque é isso, às vezes a gente acha, não, vou usar uma palavra forte, tá, gente? Vamos impor. Vamos falar assim, acabou, e não explica o porquê, e não coloca tudo que tem, tudo que está em volta, tudo que a gente precisa. A gente vai criar uma resistência. E aí fica mais difícil para a gente transformar. Porque a transformação precisa ser genuína. Sabe aquela coisa do tipo DNA? Tem que fazer parte do seu DNA, porque assim isso fica natural. Aquela sua postura, sua atitude, o seu dia a dia é natural. E aí a gente não tem como voltar. Quando a gente impõe algo, parece num primeiro momento as pessoas, tá bom, vou fazer porque mandou. Né? Vou fazer porque mandou. E aí isso não se sustenta. E não entende o porquê, né? Muitas vezes. Exato, por isso que assim, é super importante esse nosso trabalho de sempre estar conversando, a gente vai aprendendo, a gente vai reaprendendo coisas que funcionam no cenário de hoje, ok, de repente amanhã o cenário muda, a gente tem que mudar a premissa e não vai mais ser daquela forma, a gente vai precisar trabalhar de uma forma diferente para poder. Então, essa rede que a gente faz eu gosto da palavra, influenciar para o bem, né? Influenciar de forma positiva. O concorrente, né? Influenciar o concorrente a ser melhor, né? Isso, exato. Como a gente também é influenciado a ser melhor. Então, vamos entender, vamos conversar mais. Quanto mais gente a gente chamar aqui, mais a gente tem sucesso para poder seguir nessa jornada. Com certeza, Tati. Abordar o tema. Certo. Abordar o tema. Colocar o bode na mesa, muitas vezes, quando ninguém quer falar daquele assunto, né? Que é desconfortável, às vezes é desconfortável, mas tem que ser falado, né? Acho que a gente tem, nesse processo de educar, primeiro, ser humilde, de reconhecer o que a gente não sabe e que a gente está em processo de aprendizado contínuo. Segundo, acho que a gente, em todos os grupos, tem convidados especialistas excelentes sobre o tema. A gente viu coisas super legais sobre masculinidade tóxica, que o grupo da Tati trouxe. A gente trouxe a Cat Von Hunt lá no grupo de LGBTQIA+. Recentemente, o goleiro Aranha esteve com a gente contando um pouco sobre, né, o racismo no futebol, o racismo na sociedade. Então, assim,
a gente tem criado tantas oportunidades que tem sido, né, um processo de aprendizado contínuo, né, e não parar achando que a gente, agora já entendi tudo, né, porque é um processo evolutivo da sociedade também, né, do o que é aceitável, o que a gente aprende, um episódio da história que é revisto, que a gente aprendeu de um jeito, a gente começa a entender com outras perspectivas. Então, Sim. acho que é algo que nos mantém aí sempre nesse processo de aprendizado contínuo. Legal. Gente, muito obrigado. Foi um prazer passar essa parte da manhã com vocês. Espero que vocês todos que estão assistindo aí, tenham aproveitado e mais que tudo, né, entender como todos nós, seja como parte de um grupo de diversidade, seja como aliado, como nós temos um papel importante dentro e fora da empresa, né, quando você lidera ou não pessoas, né? E acho que é isso, mostrar para as empresas também quão importante é engajar a alta liderança, walk the talk, né? Tem essa frase em inglês, né? Que é fazer o que se fala, né? Efetivamente, agir de acordo com o que se... Não fica só no campo das ideias e no campo da teoria e a gente, no dia a dia, lá não vê o comportamento. Então, aqui na West Rock, a gente fala e a gente faz de acordo com aquilo que a gente fala e explicando o porquê e dividindo a jornada aí entre todos. Muito obrigada, viu? Nossa, fantástico. Obrigada por essa oportunidade. Jana, Vinícius, Cabral. Muito obrigado. Seguimos, com vocês.